Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês dois assuntos: deixar um mapa mental enxuto e com informação amigável. Enxuto quer dizer pouca quantidade de informação por ramo. Informação amigável é uma informação mais de uma compreensão maior para o estudante, para o cliente, né? Daí a gente vai fazer isso. Vou mostrar um exemplo prático. Para isso eu vou usar aqui o Notepad++. Vejam que eu configurei a letra dele aqui para ficar com o negrito. Para quem não está acostumado, use o Ctrl e a rodinha do mouse. Para cima aumenta o zoom. O Ctrl está apertado aqui do teclado. Vou passando a rodinha para baixo, diminui o zoom. Vou aumentando, vou subindo a rodinha e vai aumentando o zoom. Então um recurso útil aí. A configuração, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Bom, para configurar o Notepad para ficar com essa letra assim em negrito, que é uma coisa mais visível, né? A letra padrão dele, que vem de fábrica, ela é meio sem graça, sem sal, né? Fica difícil a legibilidade. Então você vem aqui, formatar, vem na aba aqui, configurações, configurador de estilos. Você escolhe aqui cor da fonte preta. Essa opção aqui, habilitar cor de fonte global. Coloca em negrito, tá vendo? Aqui não estava em negrito. Particularmente eu acho útil. Bom, você que define aí, né? Coloca um tamanho default. Vou colocar 16, 18. Eu escolho aqui a Verdana, que segundo as pesquisas aí ela mais fácil, mais legível, né? Mais compreensível. Então vai ficar melhor, né? Vai ficar mais legível aí a coisa. O zoom, como eu falei, né? Segura o Ctrl e aumenta, mas como eu falei, eu tirei o negrito. Eu vou voltar aqui, eu acho que fica bem mais assim, interessante, mais legível. Então veja, se eu marcar aqui negrito, para ficar uma coisa aí mais interessante, né? Você dá um Ctrl N de novo para criar um arquivo novo. E eu vou mostrar usando a Constituição. Vou pegar o artigo 18 da Constituição, por exemplo. Vamos copiar essa primeira parte aqui. Você vem, copia completamente aqui. Começa a dar um Enter aí para ter visualizar toda a informação, ou simplesmente reduz o zoom. E aqui você começa a fazer o processo de separar a informação, né? Então vamos lá, primeira linha, organização política administrativa. Então a primeira informação vai ficar na primeira linha. Eu vou usando a tecla Tab. Coloco o cursor logo no cantinho aqui. A tecla Tab. Que eu estou fazendo associações agora a essa primeira linha. Organização política administrativa. Uma informação só. Então qual informação? Organização política administrativa da República Federativa do Brasil. Né? Ela compreende quem? Então eu quebrei aqui o compreende, deixei o compreende numa linha só, porque associado ao compreende pode ter várias coisas. Então compreende União, olha, os estados, o Distrito Federal. Aqui vou dar um tab. O que indica esse tab aqui, esse espaço em branco? Indica que essas três informações aqui são filhos dessa, né? E veja que esse espaço em branco aqui junto com esse espaço em branco, ou seja, o espaço em branco nessas duas informações, indicam que eles são filhos dessa.
e a gente vai fazendo as associações, né? Então, compreende. O que está associado à palavra compreende? União, Estados, Distrito Federal, municípios. Veja, cada ideia numa linha. União numa linha, Estados numa linha, Distrito Federal. Bom, estou fazendo assim porque depois vai ser só copiar e colar e já vai estar pronto lá o seu mapa, né? Que a gente pegou aqui a coisa, copiou o texto. Podia jogar lá direto no mapa? Podia, mas desse jeito que eu estou fazendo, você vai ver que vai ficar mais rápido. Porque aqui fica mais simples, só usar a tecla Tab é mais rápido. E os municípios. Agora outra informação aqui, ó, a vírgula separando a informação. Todos eles, todos autônomos, né? Então todos está falando de quem? Dessas três informações aqui. E essas três informações estão associadas aqui a compreende. Então vou colocar aqui essa formação autônomos. Veja que ela está na mesma linha aqui, mesmo alinhamento do compreende. Autônomos nos termos da Constituição. Então, nos termos da Constituição, é filho de autônomos. Se é filho, está associado, filho quer dizer está associado, eu dou um tab. Olha, tem um espaço em branco aqui, veja aí, indicando que essa informação inteira ela está associada a autônomos, ou seja, essa informação inteira é filha, digamos assim, né, fazendo uma comparação, é filho de autônomo. Então veja, as coisas estão bem associadas. Olha, essas três informações aqui são filhas, estão associadas a compreende. Compreende o que? União, Estados, DF, municípios. A coisa, uma compreensão autônoma, digamos assim, né? Essas coisas aqui, essas três informações são autônomas nos termos dessa Constituição. Estou querendo dizer que essa informação inteira eu associei a autônomos, né? Quem? Autônomos em quais condições? Nos termos da Constituição. Então coloquei aqui. Agora, vamos deixar o mapa enxuto. Para deixar o mapa enxuto, o que a gente faz? Olha, primeiro eu vejo, se não atrapalhar o entendimento, ou seja, o entendimento em primeiro lugar, né? Um cliente vai ler isso, uma pessoa talvez nunca tenha estudado a Constituição, ou mesmo se tiver estudado, então tem que ser legível, né? Então, se não atrapalhar o entendimento, eu vou remover palavras curtas, conjunções, preposições, artigos, né? Aqui mostrei aqui de, essas palavrinhas de, para, uns, umas, vocês estão vendo aí na tela, desde que não atrapalhe o entendimento. Então vem aqui, vou começar a remover umas palavrinhas nessa informação aqui, nessa linha. Organização política administrativa. A organização não precisa, não atrapalha, assim, não atrapalha a compreensão. Organização política administrativa de quem? Da República Federativa do Brasil. Bom, para mim esse da aqui, nesse caso, ele é necessário para a compreensão. Muitas vezes vai ser subjetivo, né? Para uns é necessário as palavrinhas para entender, para outros não é necessário. Na dúvida deixa, nesse caso aqui eu vou deixar. Agora nessa outra linha, veja, organização política administrativa, a organização. Então aquele artigo A, você veja que não atrapalha em nada o entendimento. Falando de um objeto aqui, de um assunto. Qual que é o assunto que estamos falando? Qual ideia? Organização política administrativa. República Federativa do Brasil, compreende. Aí veja, todos esses artigos aqui eu posso tirar. Compreende quem? União, Estados, DF, municípios. Esse E não precisa. Por quê? Porque tudo isso aqui vai ser um ramo de um mapa mental. Então, esse A, União, os Estados, Distrito Federal, E, esses conectores E, ou, isso vai ser representado visualmente, né? Por meio de setas no mapa mental. Então isso vai ser representado por meio de associações ou setas, conexões. Você pode tirar isso daqui. O que você pode tirar também? Vírgula. Porque a vírgula na língua portuguesa é para falar aí de uma enumeração, no caso, né? Uma sequência. União, vírgula, Estados, vírgula, Distrito Federal, vírgula,
Uma sequência aqui não vai ser necessária, porque vai ser representado visualmente. Então nós tiramos aqui a vírgula. Ponto, não precisa, obviamente, nós estamos fazendo a representação visual. Quanto mais limpo, melhor. Visualmente isso aqui vai ficar fácil de se entender. Então veja, nós tiramos vírgulas, tiramos conectores e ou, fizemos associações aqui usando a tecla Tab, então tem que fazer sentido, né? Veja, compreende, associada a compreende, União, Estados, Distrito Federal, municípios, faz sentido? Se você for ler aqui de cima para baixo, obviamente que sim, mesmo tirando essas palavrinhas. Então nós tiramos as palavrinhas, mas o sentido continua, faz sentido, tem lógica. Então veja como que fica. Agora dou um Ctrl A de all do inglês, selecionar tudo, Ctrl C de copiar. Vou aqui no MindMap, que é o software, Ctrl N de novo. Escolho aqui MindMap, mapa mental. Escolho qualquer coisa aí, qualquer modelo aí que ele tem a oferecer. Bom, vou colocar o título aqui. O título desse mapa é essa primeira linha, né? Toda essa informação, veja, toda essa informação está falando, explicando a respeito do que? Está falando, explicando a respeito disso daqui, organização política administrativa, né? Então esse aqui vai ser o título, o tema principal do mapa. Eu vou colocar aqui. Aqui nosso padrão, nós quebramos a linha, né? Vou colocar essa organização em letra maiúscula, por ser título em letra maiúscula. Shift Enter, ó, para quebrar a linha, ficar mais organizado ainda, né? Nosso objetivo é entregar mastigado para o cliente. Bom, tem isso daqui eu já coloquei lá. Agora eu vou dar um Ctrl A, selecionar tudo, ou Ctrl C de copiar. Clico aqui no tema central, veja, ficou selecionado. Ctrl V para colar. Vai perguntar, vai colar 8 coisas, etc. Quer fazer isso? Ok, quero, realmente, obviamente sim. Alguns ele colocou um ramo caixa esse com um quadradinho, e outros ele colocou um ramo linha. Nós usamos todos ramo caixa, nosso padrão da empresa. Ctrl A de all. Página inicial. Clica aqui. Converter o ramo selecionado em ramo caixa. Clica uma vez, todo mundo ficou linha, mas clica uma vez, todo mundo virou caixa. Alt Shift C, lembrando os atalhos do programa, ou você clica aqui embaixo, a tela não está mostrando, tem um botãozinho aqui para fazer a limpeza, a organização, né? Veja que antes ele estava assim, bagunçado, todo esparramado. Alt mais Shift mais C, ele fica aí bonitinho, né? Ctrl F5 para mostrar a tela inteira. Então veja como ficou compreensível. Olha, como que eu sei se ficou compreensível? Eu vou do centro e vou fazendo a leitura para as laterais. Ó. Organização política administrativa, compreende. União, Estados, Distrito Federal, municípios. Ficou compreensível? Absolutamente, com certeza. Organização política administrativa da República Federativa do Brasil. Olha, eu poderia até simplificar aqui, porque olha, qual país que nós moramos, né? Chuta, né? Olha, eu poderia simplificar mais ainda. Da República Federativa do Brasil. Arranca isso daqui. Organização política administrativa do Brasil. Aquilo ali é só uma formalidade, veja. Ficou mais enxuto? Ficou. Você tirou um ramo aqui. Menos trabalho, menos imagem para colocar depois. Continuou compreensível, não precisa de toda essa formalidade. Ó, da República Federativa do Brasil, então esse ramo simplesmente poderia ser do Brasil. Não atrapalha o entendimento. Então veja, nós pegamos o texto e agora nós organizamos para que a coisa faça sentido. Além de organizar, nós deixamos a coisa mais enxuta, nós resumimos, né?
Para resumir, o que nós fazemos? Eu dei o exemplo lá. Se não atrapalhar o entendimento, remover palavras curtas. Nós removemos pouca informação por ramo, mais próximo possível de uma palavra-chave por ramo. Aqui o ideal é o ramo representar uma ideia, né? Então veja aqui, organização político-administrativa do Brasil. Olha, tem várias palavras aqui. Uma palavra, artigo 18, não sei o que. Então tem várias palavras, mas aqui é a simbologia de uma coisa, da organização do Brasil. Então como que eu represento isso? Se você imaginar aí, você lembraria talvez do mapa do Brasil, do contorno do Brasil lá. Então, veja, um mapa, cada ramo, ele simboliza uma ideia, uma coisa que vem na sua mente, uma coisa que você consegue imaginar. Então, todo esse texto na sua mente, olha, várias palavras. O que seria isso aqui na sua mente? Como isso aqui apareceria na sua mente, por exemplo? Veja, várias palavras, mas visualmente você lembraria provavelmente disso aqui. Olha, organização, Minas, Rio de Janeiro, Goiás. Então viria uma só imagem, né? Então, por mais que tenham várias palavras aqui, isso daqui tudo simboliza essa ideia. Veja, essa imagem, né? Se você fosse se lembrar na hora da prova, você se lembraria não desse conjunto de palavras, mas provavelmente de uma imagem, assim, Mato Grosso, MG, né? Então, o mais próximo que a gente conseguir disso, que é cada ramo, símbolo de uma ideia, de uma imagem, melhor. Muitas vezes não é possível, porque a quantidade técnica é enorme, milhões de informações. E daí, se a gente fosse fazer assim tão perfeito, cada ramo simbolizando uma ideia, ficaria impossível, né? A gente venderia um e-book com 600 páginas, sei lá. Então, não tem regra, é o bom senso. O mais próximo possível de cada ramo, cada quadradinho desse simbolizar uma ideia, melhor. O máximo possível de se representar cada ideia por uma palavra, melhor. Veja, união, uma palavra só por ramo. Nossa, excelente, nesse caso deu. Estados, uma palavra só. Nesse caso aqui não deu, Distrito Federal, mas tudo bem. É um símbolo de uma ideia. Você imaginaria aqui o DF, aqui, sei lá, o desenho do DF no mapa. Então, como eu falei em outros vídeos, não tem regra, infelizmente, mas tem o bom senso, né? O bom senso de você deixar bem mastigado pro cara, pouca informação por ramo, e o bom senso também de não ficar partido demais, né? Imagina eu pegar aqui e colocar distrito num ramo. Aí eu venho aqui, coloco federal no outro ramo. Aí imagina, vem organização, eu coloco num ramo. Político administrativo eu coloco no outro ramo. No Brasil em outro ramo. Nossa, vai ficar extremamente difícil da gente construir uma apostila. Porque cada ramo vai ter uma imagem, imagina a quantidade de imagens que seriam. Então veja, pensa na ideia. O ramo aqui é um símbolo de uma ideia. Distrito Federal, você vai imaginar na sua mente um contorno lá no mapa. Organização política do Brasil, eu te falei, provavelmente várias palavras, mas simbolizando uma imagem ali do mapa e tudo. Olha aqui, eu poderia até colocar a emenda constitucional separada, mas essa informação ela é extremamente detalhada, não tem tanta importância assim, então eu coloquei ela entre parênteses aqui. Nos termos da Constituição, veja, de novo, nos termos, você pode tirar o nos aqui, termos da Constituição, desta Constituição, olha, termos da Constituição, mais simples. Veja como está mais enxuto a coisa. Veja como eu, de propósito, preferi deixar essa informação aqui, ou quem sabe até tirar, para não, porque se eu colocasse aqui, olha, emenda constitucional, não sei das quantas, eu venho e coloco aqui outro ramo, ou seja, mais trabalho aqui. Aí imagina, vem, emenda constitucional número 15, eu decido separar o ano aqui.
Olha o tanto que a coisa vai ficando complexa. Então é o equilíbrio, bom senso, de deixar bem mastigado pro cara, pro cliente. Mas, apesar de estar mastigado, olhar o lado aqui da nossa produção, né? Se ficar mastigado demais é impossível de construir. Inúmeras imagens, inúmeros vídeos, sim, impossível. Então a gente busca o bom senso, não tem regra. Uma ideia, um guia, não é uma regra, é um guia, é uma ideia, que cada ramo simboliza uma ideia. Como eu falei 1000 vezes, esse tanto de palavras aqui simboliza uma ideia, simboliza esse mapa. Organização política administrativa, você lembraria aqui desse desenho e lembraria aqui o contorno de Minas Gerais, o contorno de São Paulo, etc. Então, mais próximo disso. Algumas vezes você vai até colocar 12 informações, 2 ideias aqui. Por exemplo, eu coloquei emenda constitucional, número 15, porque eu já sabia que essa informação é muito detalhada, mas para, sei lá, se o cara for do direito, eu não desfiz da informação, falei que ela não era importante, mas deixei ela meio aqui, tipo assim, né? Não é o mais importante aqui, tanto é que você vê que eles colocam entre parênteses aqui. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, problema nenhum, né? Então veja, nós tiramos, voltando lá, o mapa enxuto. Faz sentido? Como que eu sei que faz sentido? Eu parto do centro, vou para a lateral e vou lendo se faz sentido. Eu preciso saber direito? Eu preciso saber tecnologia da informação? Não. Poderia pregar um assunto aqui, zootecnia, que eu não entendo nada. E eu não entendendo nada, mas eu entendo uma coisa, o que? Língua portuguesa. Eu sou brasileiro, eu falo português. Então só preciso entender se a frase faz sentido. Como que eu sei? Vou do centro, tema principal, vou indo para as laterais. Você faz a pergunta, uma pessoa, um terceiro, ela consegue entender? As associações fazem sentido? Se você olhar aqui, faz perfeitamente. Organização política administrativa do Brasil compreende União, Estado, Distrito Federal, municípios. Fez sentido em termos de frase? Independente se eu sei direito ou não sei direito, se eu estivesse fazendo uma coisa lá de zootecnia, uma coisa que eu não sei nada, mas eu olho se faz sentido em termos de frase da língua portuguesa, você viu que faz. Então tá ótimo. Eu deixei a coisa enxuta, o mapa enxuto. Deixei. Retirei informações do mapa. Palavrinhas, preposições, conjunções, né? Como eu falei aqui, estão aí na tela para vocês. Tirei. Removi palavras desnecessárias. Tinha lá, como vocês lembram, República Federativa do Brasil. Precisa disso tudo? Não, só do Brasil. Deixar a vida do cara amigável, enxuto, mastigado, né? Então isso aqui eu falei. Se não atrapalhar o entendimento, remove. Essas palavrinhas, você vai tirando algumas palavras, deixando só as palavras-chave. O que é palavra-chave? A palavra mais importante é aquela palavra, tipo, se o cara lê essa palavra, ele entende a ideia que eu estou querendo transmitir, né? Pouca informação por ramo, mais perto possível de uma palavra-chave por ramo, mas com equilíbrio. Às vezes não dá, às vezes fica gigante demais. Então aqui não tem regra, o bom senso, né? Procurando deixar o mais mastigado possível, mas também equilibrando para não ficar uma coisa gigante, né? Então por isso que é bom tudo que for desnecessário, não necessário para compreensão, a gente arranca fora. Pega sempre os conceitos-chave, as ideias-chave, fala, ó, só com essa ideia aqui o cara já entende. E você arranca tudo que é desnecessário. É um resumão extremamente esquematizado, visual, cheio de imagens de cores, ou seja, é fantástico para o cara. Mas aí a gente tem que aprender a sintetizar, né? Não o conteúdo técnico, precisa ser formado em direito, não precisa saber concurso, mas só enxugar a coisa, deixar mais simples, menor, fazer sentido em termos de língua portuguesa, né? Você pegar qualquer assunto com calma e for quebrando, igual a gente fez aqui, vai funcionar perfeitamente. Vou pegar aqui um tema, olha, zootecnia. Vou pegar esse, foi o exemplo que me veio na mente, eu não sei nada disso, né?
Vamos pegar aqui, o que é zootecnia? Deixa eu pegar uma coisa mais técnica, né? Essa aqui tá bem... Vou pegar uma frase aqui, olha. O que é zootecnia? Vou pegar só uma parte aqui para não deixar o vídeo muito extenso. Então eu não entendo nada desse assunto, vou fazer um mapa mental disso. Só mostrando que a gente não precisa entender, ser formado no assunto. Que a gente precisa enxugar a informação, fazer associações, deixar a coisa mais simples. Estou quebrando aqui para ficar visível para mim. Então vamos lá, o que é zootecnia? Esse aqui seria o assunto lá do mapa. Então vou criar aqui um novo mapa, Ctrl N de novo, iMind Map. Então esse aqui é o assunto, como se fosse o título do slide. Se estiver trabalhando aí para nós, você vai receber uma apostila. Você pega lá o título do slide aqui, o tema central. Se estiver transformando uma lei para nós, como eu peguei a Constituição aqui, aí você vai ter que filtrar e entender aí, mas é bem simples, né? Como vocês viram no exemplo aí. O que é zootecnia? O bacharel atua na produção. Olha, isso aqui tudo enrolação. O principal é isso aqui, curto e grosso. O que é zootecnia? Então estou falando de zootecnia, não estou falando de bacharel, não sei o que. Vamos resumir a coisa, né? Atua. Então atua onde? Olha, atua na produção animal. Então produção animal está associada a atua. Eu venho aqui, dou um tab, essa informação está associada a essa. São associações, né? Atua na produção animal, preservação da fauna. Veja, todos aqui em espaço em branco, aqui do lado esquerdo, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, mostrando que são filhas dessa informação, atua aqui. Preservação animal, fauna, criação de animais. Quais animais? De companhia. Então, de companhia está associada a essa informação aqui, criação de animais. Lazer, esporte. Veja, tem um conector E aqui, duas informações, duas ideias diferentes. Então, vou procurar colocar cada ideia num ramo. Profissional essencial em todas as atividades agropecuárias. Então, vamos simplificar, tira esse profissional aqui, ó. Essencial, onde que é essencial? Atividades agropecuárias, só vou dar um tab. Essas pontuações aqui, como eu falei, eu tiro vírgula, tiro ponto final. Então veja. Então aqui tirei palavrinhas curtas, tirei pontuação, enxuguei algumas coisas ali, enrolações, deixei só o conteúdo-chave, mantendo a compreensão da coisa. Olha, vou dar um Ctrl V, ok. Ó, Ctrl A, transforma todo mundo em ramo caixa. Até colocar no nosso padrãozinho aqui, embora não seja necessário, né? Só estou explicando a questão de conteúdo, né? Não estou fazendo nada de formatação. Então tá legível. O que é zootecnia? Atua na... Eu deixei esse na aqui, porque esse na aqui para mim faz diferença na compreensão, né? Nesse caso específico. Atua na produção animal, preservação da fauna, criação de animais. Quais animais? De companhia.
lazer, esporte. Atua na essencial em. Faz sentido? Não faz sentido. Atua na essencial em. Veja, o que é zootecnia? Atua na essencial em. Opa, não faz sentido. Então arranca aqui. Já que não faz sentido, vou colocar isso daqui aqui, ó. Que é zootecnia? Ela é essencial em atividades agropecuárias. Agora fez sentido? Sim, agora fez sentido. O que é zootecnia? Atua na produção animal, preservação da fauna, criação de animais, lazer e esporte. O que é zootecnia? Ela é essencial em... Eu já falei o que ela é, estou colocando uma informação extra. O que é zootecnia? Alguma coisa essencial em atividades agropecuárias. Faz sentido agora? Faz. Tá resumido? Tá. Tirei palavrinhas pequenas? Tirei. Em alguns casos eu deixei, esse em aqui eu deixei, esse na aqui eu deixei, porque eles precisavam deles para dar um sentido. Mas veja como ficou bem enxuto o sentido. Dá para entender. E eu entendia o que é zootecnia, eu formei, sei lá, em veterinária, seja lá, nem sei em qual área de formação é zootecnia, não. Eu simplesmente fiz associações que, em termos de língua portuguesa, a língua que a gente fala, faz sentido, né? E no processo é até gostoso que, mesmo sem saber nada do assunto, de fazer essas associações, essas organizações, você vai acabar sabendo um pouco do assunto. Eu não sabia nada disso, agora por ter organizado, resumido, sintetizado, feito associações, agora eu sei um pouco o que é isso, mesmo eu não querendo. Então falei isso sobre deixar o mapa enxuto, sobre sentido, agora informação amigável. Também tem a ver com o mapa enxuto, com deixar a coisa mais amigável, mais mastigável para o cliente. Transformar texto escrito em símbolos. Exemplo. Ao invés de você escrever mais, você coloca no mapa o símbolo mais. Olha como é mais assim, visual, mais enxuto, mais curto. Ao invés de você escrever a palavra igual, você transforma a palavra igual nesse símbolo aqui. Todo mundo sabe o que é igual, todo mundo sabe o que é mais. Se você colocar lá, é óbvio que todo mundo vai entender. E além de entender, fica mais visual, mais curto, mais enxuto, maior. Vê um texto com maior, coloca o símbolo de maior, todo mundo sabe o que é isso. Porcentagem, olha o tamanho da palavra porcentagem. E ainda não é muito visual, né? O cara vê um símbolo desse, extremamente visual, ele sabe o que é curto. Como se fosse uma imagem esse símbolo aqui, né? Então, por exemplo, ao invés de escrever, olha, 1 por dia, olha a quantidade de texto, 1/dia. Mais enxuto, mais curto. Você vê que tá lá o texto escrito à mão, 1. Ao invés de escrever à mão, coloca o número 1. Mais visual, mais fácil de imaginar, mais curto, mais resumido. Então transforma o número escrito para um número decimal, que é isso daqui, né? Número escrito 1, número decimal aqui 1. Um número romano em número decimal, a mesma coisa. Isso aqui vai usar muito para lei, né? Se for transformar a lei em mapa mental e para nós. Você vê um número romano lá 4, você pega e transforma ele em 4. Olha como fica mais amigável pro cara. Ele não precisa, se ele não tiver familiaridade com números romanos, fica mais fácil para ele. A hora que chegar lá no número, sei lá, aquele tanto de V, de X, o cara não tiver familiaridade, vai acabar processando isso na mente dele. Às vezes só de olhar e falar, puxa, que saco esse negócio, por que não coloca aqui o número de uma vez? Na Constituição, devido à formalidade, obviamente eles vão colocar assim. Mas nosso trabalho é facilitar a vida do cliente, então a gente transforma em número. Não estou querendo dizer que número decimal romano é complicado, entrar em discussão de ser fácil ou difícil. Estou querendo dizer que nosso trabalho é diminuir o processamento mental do cliente. Letras grandes, imagens, esquema,
Informação amigável, quanto mais mastigável e amigável, melhor. Bom, então é isso.